Boa tarde, galera. Povo, estão me ouvindo? Quem está aqui? Sônia, Sofia e Dani. Muito bem. Ó, já estamos progredindo. Até a Sônia e a Sofia já estão aparecendo nas aulas. Que legal. Fala oi para mim, gente. Só para testar aqui, não porque vocês gostam. Oi, Sofia. Isso, muito bem. Dá para ouvir? Tranquilo? Sônia Mara. Dani, tudo certo aí? Ótimo. Gente, a nossa tarde de hoje, a minha intenção é terminar a filosofia medieval, né? A gente, calma aí. Oi, Sônia. Que tem vergonha de falar, guria? Ah, que bom que aprendeu a escrever, né, Sônia? Tu não sabe a vergonha que eu tenho de falar também, mas aí quando eu começo eu não paro mais. Tem que ter um, um, um dispositivo aí que dá início ao motor imóvel, tá? Já falando na nossa aula de hoje. Gente, eu não sei se vocês chegaram a assistir a aula da semana passada. Eu não pude fazer ela ao vivo via Zoom, porque deu um aviso aqui de que a rede elétrica está em manutenção, alguma coisa assim, ia faltar luz no horário. Aí, para garantir, eu peguei e gravei mais cedo, tá? Para postar. Oi, Adne! Adne, você tem vergonha de falar no áudio, Adne? Oi, prof. Oi, calma aí que eu estou pegando vocês aqui na caixinha. É que eu falo aqui para o povo falar, eles escrevem porque tem vergonha. Como eu estava falando, na semana passada teve um aviso aqui da Celesc que ia ter manutenção na rede elétrica tal, para garantir. Eu gravei antes, mandei para vocês, né? E no final das contas não faltou luz, mas aí já era. O Adrian também está na área. Beleza, Adrian? Suponho que está beleza também. Eu não sei se vocês chegaram a assistir a videoaula sobre o Santo Agostinho, tá? Mas se caso não assistiram, é importante, por quê? Porque filosofia medieval sempre é recorrente, tá? E embora existam vários pensadores que a gente pode colocar nesse rol do pensamento medieval, tanto pensadores latinos, né, cristãos medievais, como pensadores árabes, muçulmanos, agora, desse momento da escolástica que a gente vai ver hoje, raramente os vestibulares abordam outros nomes que não sejam Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Tá? Para quem tiver interesse, procurem na Netflix o filme O Físico. O nome é um erro de tradução horrível, tá? Porque em inglês de physician significa médico, né? E aí foi traduzido o físico, você pensa que você vai ver alguma coisa lá sobre o Newton, essas coisas, mas na verdade é sobre um dos filósofos mais importantes da era medieval, que não é um dos dois mais conhecidos, dos dois clássicos. Tá? É um cara chamado Avicena. E aí, junto com Avicena, vai ter um outro cara chamado Averroes. E esses dois filósofos, com mais um terceiro, que eu não lembro o nome, serão os responsáveis por introduzir na cultura europeia o pensamento clássico. Tá? E aí,
esse início da filosofia medieval, que começa antes, inclusive, da Idade Média, é extremamente importante porque vai ser a base, por exemplo, do pensamento ocidental. A gente tem o pensamento grego, que vai ser iniciado a partir de Platão, né, dentro do cristianismo. Depois de Santo Agostinho, quase 7 séculos, chega São Tomás de Aquino, que vai trazer o pensamento aristotélico, e a conjugação dessas duas linhas de pensamento, dessas duas linhas teóricas e filosóficas, vai dar para a gente aquilo que nós hoje entendemos como moral, como ética, como justiça. Não podemos esquecer do Kant, né, que vem no século XVIII ali, dá uma ajustada que vai ser totalmente fundamental, mas graças a esses pensadores, por exemplo, hoje, você não consegue afirmar com 100% de certeza o ateísmo, por exemplo, no Ocidente. Eu, particularmente, me considero um ateu cristão. E tem uma explicação totalmente racional para isso. Tá? Porque o que é ser cristão? Ser cristão é compartilhar das estruturas éticas e morais do pensamento cristão. Tá? E que o pensamento cristão vai influenciar para a nossa sociedade moderna, atual, inclusive. Tá? O fato de você crer ou não numa entidade supranatural, lá de cajado, chapéu pontudo e capa branca, não faz muita diferença. Até porque esse que eu descrevi é o Gandalf, né? E um exemplo disso, vocês podem notar quando a gente é criança e apresenta para os nossos pais um amiguinho. O que é que os nossos pais vão querer saber se ele é uma pessoa honesta, digna, bondosa, justa. Eu tenho que segurar que meus dedos são quebrados, tá? Justa, verdadeira, ou seja, são princípios morais e éticos que o cristianismo vai legar ao Ocidente. O fato dele crer ou não numa entidade supranatural é totalmente irrelevante num primeiro momento, obviamente, guardadas as devidas proporções, né? Então, por isso que esse pensamento medieval, que é um pensamento religioso, é extremamente importante. E aí, gente, antes de iniciar essa segunda parte, que é a escolástica de São Tomás de Aquino, eu gostaria de abrir um espaço aqui para que a gente pudesse tirar dúvidas das aulas anteriores, porque nós já tivemos pensamento helenístico, já tivemos depois em sociologia, né? Sociologia brasileira, que foram foram 2 aulas, 3 vídeos que eu gravei, e eu absolutamente não recebi nenhuma dúvida de vocês. Então, assim, eu fico muito orgulhoso porque eu entendo absolutamente bem tudo aquilo que eu mesmo me explico. Mas eu gostaria de saber de vocês se tem algum ponto que vocês queiram levantar. Alguém de vocês que viu o vídeo da aula da semana passada ficou com alguma dúvida? Vocês entenderam o tempo em Agostinho? Ponto de interrogação. Falem, crianças, não fiquem com vergonha. Prof, para mim tá tudo certo. Adine, tá tudo certo? Tá. Sem dúvidas? Você assistiu aos vídeos? Assisti. Ah, então tá bom. Dani, Sofia, Adram, escrevam. Sônia, Mara. Dani, tudo certo, tá bom. Eu vou ficar dedurando vocês aqui, tá? Sofia, também tudo certo? Que legal. A parte onde... Opa! Calma aí que eu quase fechei aqui tudo. Ah, ok. Assim, gente,
o que pode aparecer de Santo Agostinho para vocês, tá? E aí eu estou falando pelo que geralmente é recorrente. Essa questão do tempo e a questão da iluminação divina, tá? Por que eu fiz uma introdução tão longa? Queria que ela tivesse sido mais breve, mas não tem como, da vida dele e aquelas situações ali. É porque, se você pega o fio da meada da história biográfica do Santo Agostinho, você vai entender lá na frente, por exemplo, a sua aproximação com o platonismo, a sua aproximação com os maniqueus, e mais tarde, quando ele se converte ao cristianismo, você entende de uma vez por todas o que ele está fazendo ali e por que ele está ali. Porque o Santo Agostinho, ele, de uma certa maneira, vai ser um dos primeiros investigadores do interior, tá? Do interior do ser humano. E aí, a gente está falando do interior do ser humano na Idade Média, que lá na Idade Moderna vai receber outro nome. Tá? Quando chega ali Kant, quando chega Nietzsche, quando chega Freud, essa questão do interior ela vira subjetividade. Tá? E aí temos no Agostinho uma das primeiras fontes, mas ele não inaugura. Quem vai inaugurar isso é Sócrates. Tá? E aí, por consequência, obviamente, Platão. Tá bom? Já que vocês não têm dúvidas, nós iniciaremos. Deixa eu abrir aqui a nossa aula de hoje. Tá? Hoje a gente vai ver a segunda parte da filosofia medieval ocidental, tá? E essa segunda parte, ela recebe o nome de escolástica. A primeira parte é patrística, por quê? Porque foi implementada, pensada e idealizada pelos padres da Igreja. A escolástica recebe esse nome pelo que o nome diz, tá? É uma filosofia que surge nas escolas, tá? A partir do século VIII, e aí, dependendo da fonte que você vai analisar, aparece até o século VII. Por quê? Porque ela é iniciada a partir do Renascimento carolíngio, que vai ser liderado pelo Carlos Magno. E o Carlos Magno ele é coroado em 800, tá? Mas ele começa o seu governo antes. E agora eu percebi que esse meu argumento não tem sentido, porque antes de 800 já é século VIII, certo? Então, se aparecer século VII, gente, é por algum outro motivo, porque a maioria dos historiadores da filosofia associam a escolástica ao Renascimento carolíngio, tá? E aí 790 já é século VIII, aquela coisa toda. Eu estou falando isso porque eu queria me justificar, porque eu acho que eu escrevi século VII em algum slide, tá? Mas enfim, acho que vocês entenderam, tá bom? A escolástica, então, gente, como eu falei para vocês, ela advém do Renascimento carolíngio, tá? O Carlos Magno era filho do Pepino Breve, tá? Ele era descendente lá do Pepino de Heristal, era descendente do Carlos Martel e ele faz parte de um grupo familiar que começa a ascender dentro do Reino Franco como majordomos, né, que era o prefeito lá, o mordomo maior do castelo, e mais torto do que eu devia. Calma aí. E com o passar do tempo, eles acabam depondo o último rei merovingio e fundando a dinastia carolíngia. Isso vocês com certeza já viram com o Ferrari. O Carlos Magno, gente, só para vocês terem uma ideia, ele era analfabeto. Tá? Só que ele tinha um conhecimento de mundo extremamente grande, extremamente
voraz, digamos assim. E ele vai ter a ideia de tentar recompor o poderio do Império Romano. E, desta maneira, ele, no campo da educação, ele vai contratar alguns pensadores que detinham o conhecimento da cultura clássica, ou seja, a cultura da antiguidade, e vai permitir que esses intelectuais agissem como certos líderes da educação dentro do seu governo. Porém, a igreja, já antes do Carlos Magno, o pai dele, o Pepino Breve, vai se aliar de uma maneira muito íntima com a política e o Carlos Magno vai, por consequência, seguir essa aliança, digamos assim. Então, a gente tem, no mesmo momento, a igreja se aliando à política e a política se aliando à igreja. Por que isso é importante para ambos? O governo do Carlos Magno é um governo expansionista. E quando você conquista algum povo, você tem que o quê? Que impor e legitimar o seu poder político sobre esse povo. E era exatamente isso que o Carlos Magno precisava. Qual é o papel da igreja nessa situação? A igreja vai servir como legitimadora desse papel político. Por quê? O cristianismo é uma constante em toda essa Europa pós-Império Romano e, em troca de terras, em troca de cargos, a igreja legitimava o poder dos reis, certo? Logo, o Carlos Magno não pode excluir a igreja, e também não era nem ideia dele, dessa questão educacional que ele estava propondo. E aí nós teremos, durante o governo dele, a criação de escolas. Tá? Em algumas fontes você tem a informação de que as universidades são criadas por ele, em outras não, então por isso eu preferi deixar escolas ali, que eram centros educacionais, e nestes centros educacionais, nessas escolas do Renascimento Carolíngio, havia o ensino das artes liberais, e aí não confundam a palavra liberais aí com o liberalismo político, nem com o liberalismo econômico da modernidade, tá, gente? As artes liberais aqui eram as artes liberais da antiguidade, que são essas 7 disciplinas, digamos assim. Vocês lembram que eu disse lá no começo do nosso curso que na Grécia Antiga tudo era filosofia? Muito bem. Depois, durante o Império Romano, nós teremos uma divisão dos saberes. O Aristóteles já faz isso num primeiro momento. E o Carlos Magno, ele... Calma aí que eu estou coçando meu pé, que tem maruinha aqui. Ele, durante esse processo do Renascimento Carolíngio, vai fazer ou vai aceitar, né, uma outra subdivisão, que é o ensino das disciplinas trivium e quatrivium, que englobavam todos esses ramos do conhecimento ali. Então, gramática, retórica, dialética, aritmética, música, geometria, astronomia, eram ensinadas nessas escolas durante o Renascimento Carolíngio, divididas nessas duas grandes áreas, digamos assim. Então, uma voltada para o conhecimento teórico, filosófico espiritual, e uma outra espiritual. Por quê? Porque a igreja está presente, são os padres, os principais professores, certo? E a outra é estudando ciências exatas, como nós poderíamos dizer, porque a música, para quem é do ramo, ela obedece a uma escala matemática, certo? A escolástica, então, vai abranger pensadores europeus, árabes e judeus, como eu falei para vocês anteriormente. Ela se desenvolve num período onde existe a hegemonia da igreja, né? Coroando reis, liderando cruzadas, e liderando também as primeiras universidades, certo? E, a partir do século XIII, por ser uma disciplina filosófica já, de certa maneira, oficial,
ensinada nessas escolas, que já são universidades, ela vai receber o título. Tá? Então, lá no século VIII, ninguém falava, nós estamos vivenciando a escolástica, é um título posterior, tá? É um título que surge a partir do século XIII. Era muito comum, durante esse período, uma coisa chamada disputa. Tá? O que era a disputa, gente? Era, como o nome já diz, uma discussão, tá? Um jogo de vencedores e perdedores entre duas teses diferentes. E aí, nessa característica de argumentação chamada disputa, o que valia era o princípio e autoridade. Tá? Como que funcionava a disputa? E aí vocês prestem atenção nisso, que eu já vi isso em questões. Tá? A disputa era o seguinte: para você realizar uma argumentação, você não precisava... descobri como não ficar tão torto, é só vir para cá, está ao contrário a câmera. Para você entrar numa discussão e vencer, você não precisava elaborar uma argumentação. Tá? O que é que você precisava fazer? Você precisava argumentar algo que tivesse uma sustentação filosófica, teológica atrás dessa argumentação. Então, você apresentava uma tese e essa tese ficava no ar. Alguém ia apresentar uma antítese, né? Nós estamos falando de uma disputa teórica dentro dessa argumentação, dentro desse ambiente escolar. E aí você era apresentado a uma antítese, e qual era a defesa da sua tese? Não era uma ideia que você tinha criado. A defesa da sua tese era o quê? Algo que Platão tinha falado, algo que Alcebíades, que é um outro filósofo medieval, tinha falado, algo que Pelágio... Não, se fosse Pelágio, eles iam recusar, porque ele era visto como um certo subversivo da igreja, né? Algo que Santo Agostinho tivesse falado, algo que tivesse na Bíblia. E aí, pronto. Se estivesse na Bíblia, se foi Santo Agostinho, se foi Platão, quem sou eu para refutar? Então, essa ideia do princípio de autoridade, dentro desse método argumentativo chamado disputa, vai ser muito comum ao longo da Idade Média, principalmente nos anos iniciais, certo? Então, disputa, princípio e autoridade. Você tem um embate entre dois oponentes e as teses vencedoras, elas se tornam vencedoras a partir da autoridade de quem as proferiu e da defesa que quem a está defendendo é capaz de fazer. Esse é o nome, certo? Aqui eu não vou ler, tá? O slide, depois vocês vejam. Ao longo do Renascimento Carolíngio, tá? Nós teremos esse momento de auge, tá? Onde a cultura clássica ela vai ser, de certa maneira, retomada. E aí o Reino Franco, a partir da morte do Carlos Magno, ele entra em declínio, porque o filho do Carlos Magno era um cara chamado Luís o Piedoso. E o Luís o Piedoso, como o nome já diz, ele não é um cara que mantém o seu governo pautado na guerra, certo? Se ele não está pautado na guerra, a autoridade do rei vai diminuindo. E aí ele vai ter três filhos, que vão acabar, depois da sua morte, dividindo o império e vão perder cada vez mais poder, e surge o senhor feudal, aquela coisa do feudalismo. Ok? Século XI, 1095, nós temos o início das Cruzadas, e a partir do século XI, ou seja, a partir do início das Cruzadas, nós teremos o contato entre a Europa e o Oriente, um contato que não acontecia de maneira tão
tão intensa, digamos assim, há mais ou menos meio milênio, tá? E isso é extremamente importante, tá, gente? Por quê? Porque quando as cruzadas iniciam, na Europa já surgiram as universidades. Tá? As grandes universidades ali das grandes cidades que pertenciam ao Reino Franco, elas já tinham sido montadas. E aí, como vocês bem sabem, não escurece aqui. Tem que acender essa luz aí também. Como vocês bem sabem, a universidade, ela teoricamente é o quê? É um local, tá, de difusão de ideias, de pluralidade de ideias. É um local onde a racionalidade se supera, tá? Ou seja, nessas universidades vai começar a surgir um movimento de contestação aos dogmas impostos pela Igreja Católica. Ou seja, aquelas verdades absolutas, elas vão, já desde da fundação das universidades, começar a ser bombardeadas, digamos assim, por uma nova forma de conhecimento que a Europa está vivenciando agora. E, na sua grande maioria, essas novas formas de conhecimento, elas vêm fazendo o quê? Elas vêm rompendo com estruturas extremamente arraizadas da Igreja Católica. Tá? O dogmatismo, por exemplo, é maior de todos. A partir do século XII, que é o momento onde aqueles cruzados europeus que vão para o Oriente começam a retornar, e aí nós temos também a fixação, digamos assim, horrível essa palavra, nós temos o surgimento de pactos comerciais, nós temos uma interação entre o Oriente e o Ocidente aparecendo de maneira mais forte, nós teremos o quê? Uma intensificação de todo esse processo de racionalidade, de difusão plural de ideias, de contestação e também de ruptura com a Igreja Católica. Tá? Por exemplo, o que é que se discutia anteriormente a esse processo? Tá? Você tem ali o Renascimento carolíngio, tal, tem as escolas, mas você tem os teólogos da Igreja Católica liderando esse sistema educacional. E aí, o que se discutia ali era basicamente aquilo que se discutia durante a patrística. Tá? Então, a hierarquia dos seres. Né? Então, existem os seres superiores que possuem uma hierarquia. Tem Deus, tem os arcanjos, tem os anjos, tem não sei quem. E essa hierarquia que está no mundo superior, ou seja, no mundo divino, ela também se materializa na Terra. Então, essa mesma ideia de hierarquia celeste, ela justifica, por exemplo, a hierarquia terrena, que é a sociedade de ordens. Ou seja, o mundo estava equilibrado e manter esse equilíbrio é fundamental para a manutenção do mundo. Portanto, se você nasceu camponês e servo, conforme-se, porque Deus te colocou ali e você é parte importante da manutenção do equilíbrio cósmico. Tá? Então, a justificação, por exemplo, da desigualdade social. Nós tínhamos também as discussões entre razão e fé, tá? Onde a razão ela era submetida à fé. Nós tínhamos as discussões entre Deus e homem, tá? Qual é o papel de Deus, qual é o papel de homem, onde está o limite do homem, tá? Da submissão do homem. Nós tínhamos as discussões entre corpo e alma, e essas discussões elas buscavam abranger o quê? O conhecimento agostiniano. O poder, por exemplo, existiam dois poderes, o poder celeste e o poder terreno. No caso do poder celeste, ele era representado aqui na Terra pelo poder do Papa, que era o poder espiritual.
o poder terreno era representado pelo rei, só que pela hierarquia dos seres, né, Deus está acima, logo o rei ele é limitado pelas ordens, digamos assim, do Papa. E a partir do século XII, gente, toda essa estrutura de pensamento vai começar a ser contestada e, de certa maneira, vai balançar os alicerces da igreja. Por quê? Porque começam a chegar no Ocidente, na Europa, as ideias clássicas trazidas do Oriente. Então chegam Arquimedes, chegam Euclides, vão chegar ideias dos filósofos muçulmanos, tá? Avicena e Averroes, e a partir de Avicena e Averroes chegam as ideias de Aristóteles, certo? Por que Aristóteles chega a partir dos árabes, gente, a partir dos muçulmanos? Porque quando a ruptura ali do Império Romano, o Império Bizantino ele vai manter a cultura clássica. Tá? O que é a sociedade bizantina, gente? A cultura bizantina é uma fusão daquilo que restou do Império Romano com a cultura grega, com a cultura árabe, que está em expansão nesse mesmo momento. E aí, pela expansão islâmica, vão chegar na Europa as ideias desses pensadores e com eles Aristóteles, que foi mantido no Oriente, mas foi, de certa maneira, preterido no Ocidente em razão de Santo Agostinho criar as bases cristãs na filosofia platônica, certo? Só que havia um problema muito grande, porque quando Aristóteles chega, e aí olhem só, vocês vão entender agora essas expressões aqui, tá? Aristóteles chega em latim, tá? Só que ele chega em latim por quê? Porque ele do grego foi traduzido para o sírio, do sírio foi traduzido para o árabe, do árabe foi traduzido para o hebraico e do hebraico ele é traduzido para o latim. E aí, gente, tem uma coisa que é muito louca, porque o Aristóteles ele nunca escreveu praticamente nada. Vocês lembram que quando a gente estudou Aristóteles, nós vimos que eles eram chamados de peripatéticos, que eram os caminhantes? Aristóteles não escrevia, Aristóteles dava aula. E aquilo que a gente tem de Aristóteles é o quê? São anotações de alunos sobre as aulas que Aristóteles dava. Então, por isso que ele é tão complicado. Não sei se vocês já tentaram ler Aristóteles, é horrível. É horrível de entender. Fora a política que está, e aí também não sei se são as traduções que facilitam, mas as outras obras elas são extremamente densas, complicadas e chatas pra caramba. Tá? Por quê? Imagina você dando uma aula e você escrevendo ali enquanto... E não tem vídeo, tá, gente? Não era no Zoom. Você anotando o que o cara escreve e depois você faz uma coletânea e publica. Aí traduz para o sírio, para o árabe, para o hebraico e o latim. Já brincaram de telefone sem fio, né? Olha só, quando Aristóteles chega, ele vai chegar totalmente contrário àquilo que a Igreja Católica prega. E aí, qual vai ser a função do São Tomás de Aquino, gente? Vai ser ir lá no grego, ler Aristóteles no original e fazer o quê? Primeiro a tradução de Aristóteles, depois a cristianização de Aristóteles. E agora a gente está com pouquinho tempo, eu vou pausar aqui o compartilhamento, vou pausar a gravação